Oi pessoal, hoje estamos aqui para falar sobre o sistema digestório das aves. Esse vídeo é um trabalho da disciplina de histologia do segundo ano do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Nosso grupo é composto pelas acadêmicas Isabela, Jéssica, Luana, Érica, Natane, Lorena. A digestão é o conjunto das transformações mecânicas e químicas que os alimentos orgânicos sofrem ao longo de um sistema digestivo. O sistema digestório das aves é composto pelos seguintes componentes: boca, que é conhecido como bico nas aves, esôfago, o papo, o proventrículo, a moela, o fígado, o pâncreas, o intestino e a cloaca. Nas aves, a boca é formada pelo bico, língua, glândulas salivares, coana e infundíbulo. O formato do bico ele varia conforme a dieta. As aves carnívoras, por exemplo, apresentam moela e papo praticamente inexistentes. E as aves granívoras apresentam moela e papo altamente desenvolvidos para ajudar na trituração e digestão de sementes ou alimentos duros. Os dentes nas aves estão ausentes e suas funções são realizadas pelo bico, havendo uma variedade de adaptações. Nas aves, o paladar e o olfato são menos desenvolvidos que nos mamíferos, devido ao reduzido número de receptores químicos. Essa deficiência é compensada por células sensórias, localizadas no palato superior, chamados de mecanorreceptores, que respondem ao estímulo do contato com o alimento. O bico surge no 8º dia de incubação. O tipo de epitélio que reveste a cavidade oral e língua é o epitélio pavimentoso estratificado queratinizado. Os bicos das aves variam de acordo com sua alimentação. Nas aves carnívoras, os bicos são em forma de gancho para que ela possa rasgar os pedaços de carne. Para as aves que comem insetos, os bicos já são mais alongados para que elas possam pegar os alimentos com mais facilidade, principalmente nas árvores, igual o pica-pau. As que comem peixes normalmente possuem uma bolsa no bico para pegar para guardar os peixes depois da predação. Exemplo, as garças. E os bichos que comem grãos possuem os bicos em formas de cone. O esôfago das aves é um tubo muscular que se estende da faringe até o estômago pelo lado direito do pescoço e desempenha a função de condução do alimento ao estômago, revestido por um epitélio escamoso estratificado não queratinizado. A camada muscular externa é composta de musculatura lisa ao longo de toda a extensão do esôfago. O epitélio que reveste tanto o esôfago como o papo é o pavimentoso estratificado intensamente queratinizado. O papo, por sua vez, é uma dilatação do esôfago onde os alimentos são armazenados e amolecidos. A entrada do bolo alimentar no papo é controlada pelo tônus esofágico nesta região. Receptores de estiramento localizados na parede do papo são estimulados pela distensão do órgão e ajudam no processo regulatório de ingestão. O papo é um divertículo esofagiano, sendo que seu epitélio é mais espesso que o do esôfago. As túnicas do esôfago e do papo são submucosa muscular, adventícia e serosa. O estômago das aves consiste em dois componentes separados: o esôfago glandular e o esôfago muscular. O mais anterior é glandular, denominado de proventrículo. É um órgão fusiforme. Essa estrutura é exclusiva das aves
e é onde a digestão química se inicia. A sua mucosa consiste de células epiteliais colunares e glândulas mucosas que produzem muco para o umedecimento do alimento. A camada mucosa possui glândulas digestivas que secretam pepsina, que inicia a quebra das proteínas, e o ácido clorídrico, que eleva a acidez do estômago para aumentar a ação das enzimas digestivas. O estômago muscular é conhecido como moela. Se adere à porção caudal do proventrículo e está coberto em seu extremo anterior por os lobos hepáticos. É grande, sua forma arredondada e apresenta um dos lados aplanado. Ele é formado por dois pares de músculo, uma musculatura mais delgada e outra mais grosseira. A margem lateral do ventrículo é formada por tecido conjuntivo denso. Fígado das aves é um órgão relativamente grande. Está dividido em lóbulos que confluem ao nível da veia cava posterior. A seção anterior de ambos os lados envolve o coração atrás e lateralmente. O fígado estoca o excesso de gorduras e açúcares. Produz algumas proteínas. Produz a bile para emulsificar gorduras e excreta metabólicos a partir do sangue. O pâncreas consta de duas porções distintas no ponto de vista funcional. Uma exócrina, que produz o suco pancreático essencial para a digestão das proteínas, lipídios e carboidratos, e outra endócrina, cujos hormônios são de fundamental importância para manter a glicemia. As células produtoras de hormônio encontram-se agrupadas no próprio tecido do pâncreas e formam as ilhotas de Langerhans. O pâncreas é um órgão comprido, estreito e de aspecto claro. Está situado dentro da alça duodenal. O intestino delgado está dividido em três partes: duodeno, jejuno e íleo. O duodeno é a porção mais proximal que envolve o pâncreas. No duodeno há uma redução na espessura da mucosa, na direção do íleo. Os vilos do duodeno são maiores, mais estreitos e com ápices arredondados, se comparado aos vilos do jejuno. Já os vilos do íleo são menores e mais alargados. Os dois secos originam-se na junção íleo-seco-cólica e acompanham o íleo de modo retrógrado. O seco é um par de saculações localizadas na junção do intestino delgado e grosso. Em algumas espécies, sua função continua sendo estudada, mas importante para a reabsorção hídrica e fermentação bacteriana de celulose. O intestino grosso é um segmento que se estende do final do intestino delgado até a coácula, e sua principal função é a reabsorção de água e minerais. A coácula localiza-se no final do trato digestório e divide-se em três partes. A parte anterior é chamada de copródio e recebe as fezes do intestino. O uródio recebe os excrementos dos rins e dos ductos genitais. O proctódio, localizado posteriormente, é acessado pelas duas outras partes e armazena os excrementos. A coácula é fechada por um orifício muscular que apresenta músculos ejetores potentes para eliminação das excretas através de uma abertura denominada de ânus. Espero que tenham gostado. Obrigada!